Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco tem sim um olhar diferenciado para todas aquelas comunidades tradicionais, sejam elas comunidades ribeirinhas, indígenas, comunidades quilombolas, de fundo de pasto, ciganos, enfim, todo este contingente de pessoas com as quais o Brasil tem uma dívida histórica muito pesada desde os tempos da colônia e da escravidão. Mas não é só por razões de ordem sentimental e histórica que nós trabalhamos com essas comunidades. Um segundo momento importante disso é que essas comunidades tradicionais, elas disponibilizam uma quantidade razoável de áreas para que sirvam como áreas de preservação permanente da vegetação e da recarga de aquíferos. Portanto, essas comunidades são talvez as melhores aliadas na luta pela preservação da qualidade e da quantidade das águas ao longo do Rio São Francisco e de seus afluentes. Para o comitê, a base do reconhecimento e a efetivação dos direitos fundamentais dessas populações e para a recuperação ambiental do Rio São Francisco passam pela regularização dos territórios dos povos e comunidades tradicionais ribeirinhos, manejo ambiental comunitário, garantia de acesso a políticas públicas específicas e geração de renda segundo as práticas culturais dessas comunidades. São povos tradicionais na bacia do Rio São Francisco, vazanteiros, quilombolas, veredeiros, geraizeiros, pescadores e indígenas. Em setembro de 2015, as comunidades tradicionais ganharam espaço de destaque na estrutura de funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais, CTCT. A Câmara é constituída por 13 componentes de diferentes instituições. Minha relação com o Rio São Francisco vem passado de geração a geração, lutando para a preservação do São Francisco, onde a gente tirava o nosso sustento. A gente pescava, a gente usava a água para aguar a roça. Essa luta vem de longe, mas a gente está aqui para preservar e para continuar a luta dos nossos antepassados, porque o rio é vida. Sem o rio, nós não sobrevivemos. E essa luta é dia a dia, luta pela água, luta pela mata, luta pela vida, né? Então é uma luta constante. Os principais problemas que nós temos é o acesso à terra, né? Porque não temos o nosso território demarcado totalmente. A luta pela terra ainda é a bandeira de luta dos povos indígenas do Nordeste, Minas e Espírito Santo. Ainda queremos estar na beira do rio pescando sim, queremos um rio saudável, queremos água de qualidade, né? Queremos matas preservadas, queremos os bichos ao nosso redor. Então o Comitê de São Francisco nos ajudou muito nessa luta de preservação. E está aqui, ao redor está aqui o modelo, né, que todos podem ver, vir visitar e que está aqui o projeto que foi muito bom. Moro aqui na Barra do Guaicuí, às margens do Rio São Francisco, que é um rio assim muito, muito importante, que é onde que a maioria das famílias aqui tira seu sustento. Hoje ele está assim degradado por causa de muitos problemas, né? Problemas climáticos, desmatamento, e é um sofrimento para a gente que mora, que é ribeirinho, né? O Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco é um grande parceiro nessa luta aí em prol do Rio São Francisco. A CTCT é uma instância específica para tratar das expectativas e demandas de um segmento que faz parte da história do Rio São Francisco. Essa Câmara Técnica ela é uma instância de assessoria do Comitê de São Francisco que traz a realidade desses povos tradicionais para ser discutida dentro do Comitê de São Francisco. Ao longo de muitos anos, os principais problemas enfrentados ainda continuam sendo a questão fundiária, né, dos territórios. Um outro problema é um problema de saneamento, que é um problema que atinge não só as comunidades tradicionais, mas como toda a sociedade, né, na bacia.
tanto que o comitê tem financiado a elaboração de planos de saneamento básico para os municípios, né, visando minimizar essa problemática. Tivemos agora recentemente uma obra maravilhosa que foi o projeto de adutora do povo indígena Pancará, que fica aqui do outro lado do Rio São Francisco, no município de Itacuruba. Foi um projeto que resolveu um grande problema de abastecimento de água. A comunidade indígena está a 9 quilômetros da margem do rio e recebia água através de carro-pipa, né, fornecida pelo Exército. E hoje, graças ao comitê, nós temos lá a implantação de uma adutora de água que capta água direto do São Francisco e abastece toda a comunidade. Então, ficamos contentes, né, que o comitê esteja colaborando com a melhoria de qualidade de vida dessas comunidades indígenas. O Decreto 6.040 de 2007 do Governo Federal institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e os define como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhece como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. As comunidades tradicionais representam grande parte dos mais de 16 milhões de brasileiros inseridos na bacia do Velho Chico. Apesar disso e de sua antiguidade e importância, não se tem uma quantificação precisa dessa representação. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco tem um olhar especial com os povos e comunidades tradicionais da bacia e, com isso, vem desenvolvendo diversas ações e projetos voltados a esses povos. Desde uma comunidade que recebe um projeto hidroambiental, como uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, uma comunidade de xerazeiro, de fundo e fecho de pasto, quanto também as comunidades que recebem um sistema de abastecimento de água. Então o comitê tem diversos projetos voltados a esses povos, e tantos projetos hidroambientais, projetos de cercamento, projetos de abastecimento de água, de melhoria da qualidade de vida desse povo e da valorização também deles. Então nós temos os projetos e as ações voltadas, porque nós temos uma Câmara Técnica de Povos e Comunidades Tradicionais e também temos encontros específicos com pescadores, com quilombolas e com indígenas de toda a bacia. O CBHSF já executou 10 projetos em comunidades tradicionais ao longo da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que totalizam um investimento de mais de 8,5 milhões de reais. Os primeiros foram realizados entre 2012 e 2013, na região do Médio e Baixo São Francisco. Depois, em 2014 e 2016, o comitê executou mais 4 projetos no Alto, Médio e Baixo São Francisco. Além disso, 2 projetos de saneamento no Submédio São Francisco e 2 obras e serviços de saneamento no Submédio e Baixo São Francisco. O comitê segue reafirmando sua missão de descentralizar o poder de decisão, integrar as ações públicas e privadas e promover a participação de todos os setores da sociedade. Essas comunidades são valiosas do ponto de vista da preservação da identidade brasileira, da cultura brasileira e do olhar sobre os rios, não só como se fossem canais onde passam águas. Os rios são ecossistemas, portanto mexem com a paisagem, com o imaginário das pessoas, está no fundo do coração de todos os ribeirinhos. É preciso preservar toda essa identidade e, nesse sentido, as comunidades tradicionais, sim, estão na ponta deste grande trabalho para que o sentimento brasileiro, aliado à sua natureza, possam convergir no sentido de construir um país com identidade e com bem-estar para todos.